2022. This meeting is being recorded. Declaro aberto a audiência pública do terceiro quadrimestre de 2021, com a presença eu não estou vendo o nome aqui de vocês direito, mas acho que agora a Carlinhos saiu, né? Já está com problema de Rodrigo Isis, Geraldo Pompeu e nossa secretária da comissão, Rosana. Boa tarde. Passo a palavra para a Prefeitura de Manaus. Olá, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, vereador, presidente, estou representando aqui a audiência pública na Câmara Municipal, virtual. Estão presentes aqui também nessa audiência o subsecretário do Tesouro, Enéas Góes. Boa tarde, Enéas. Boa tarde, vereador. Então, Carlinhos, sim. Você vai dar início na apresentação? Você prefere assim ou quer que eu faça? Por favor, querida. Então, vamos dar início. Vou aqui projetar e vocês me confirmam se está aparecendo e se está passando de tela, né, corretamente. Vocês estão visualizando a apresentação? Perfeitamente. Sim. Passou para a segunda tela, metas fiscais? Sim. Então, está tudo ok. Bem, então, dando início à apresentação do terceiro quadrimestre de 2021, encerramento de 2021, audiência pública. Represento aqui, em exercício, o secretário de Finanças, Clécio Freire, e estou representando ele em exercício. Dando seguimento, começamos primeiramente com as metas fiscais, o quadro comparativo da receita corrente, comparando 2021 com 2022. 2020, Carlinhos. 2021 com 2020, desculpa. Obrigada, Nélia. 2021 fechou com uma arrecadação de receita corrente de 6 bilhões e 92, com uma variação de 11,84%, uma variação nominal comparado com 2020. Nas receitas próprias, tivemos um ótimo desempenho, alcançando uma arrecadação de 2 bilhões e 118, com uma variação nominal de 11,72%, quando comparado com 2020. Nas receitas transferidas, também tivemos um ótimo desempenho, alcançando 3 bi 974, uma variação nominal de 11,90%. Vou destacar aqui nas receitas próprias, as nossas arrecadações municipais IPTU teve um crescimento de 12,12%, o ISS um crescimento de 15,28%, e o ITBI um crescimento de 42,66%. Já nas receitas de transferência, tivemos um crescimento das transferências do FPM de 32,99% e do ICMS de 20,72%. Bem como, acompanhando, tivemos também crescimento do Fundeb
de 22,78%, acompanhando o crescimento nos impostos, e excesso de Fundeb de 40,10%. Aqui é uma representação gráfica do crescimento da receita corrente entre os exercícios 2021 com 2020. Na coluna azul escuro, 3.974 a receita transferida, frente a 3.551 de 2020. E na receita própria, na coluna em azul claro, 2.118, comparado com 2020 de 1.896. Deixa eu... Peraí, o que eu fiz? Voltou. Comparativo... Agora, o comparativo da receita arrecadada com a prevista. Isso. A previsão atualizada da receita 2021 foi de 5 bi na receita corrente de 5.863. Arrecadamos 6.092. Na receita própria foi previsto 2.007. Arrecadamos 2.118. Nas receitas transferidas, previmos 3.855, arrecadamos 3.974. Na arrecadação do Fundeb, ficou muito próximo o valor previsto do valor arrecadado. Contribuição do Fundeb, 581 milhões, e foi arrecadado 588 milhões. E no excesso, 245 milhões, arrecadado 269 milhões. Na representação gráfica da composição das receitas próprias do município, a maior fatia está com a nossa receita tributária, representando 73% da composição total, seguido pelas receitas de contribuições, que equivale a 16,29%. Depois, a receita patrimonial, de 6,44%. E as demais receitas correntes, de 3,73%, e receita de serviços com 0,49%. Agora, o balanço orçamentário de 2021 e 2020, quando comparado com 2020. Nas receitas correntes de 2021, dos 6.370, 6 bilhões receita orçamentária e receita intra-orçamentária 278 milhões. Das receitas de capital de 1.111, arrecadamos com receita capital orçamentária 704 milhões e intra 407 milhões, totalizando uma receita de 7.481. Saldo de exercícios anteriores que foram abertos no período disponibilizado de forma orçamentária, alcançamos o valor de 420 milhões. Quando comparado aqui com as despesas, na despesa corrente, alcançamos um valor realizado de 5.589, sendo despesas orçamentárias 5.319 e despesas intra-orçamentárias 269 milhões. Na despesa de capital, alcançamos a realização de 1.281, sendo despesa orçamentária 874 milhões
e despesas intra-orçamentárias, 407 milhões, totalizando uma despesa de 6.870, quando comparado com a receita arrecadada de 7.481, fechamos um superávit de 610.898. Toda vez eu aperto aqui, vai pular. Na representação gráfica no balanço orçamentário de 2021, temos em laranja a receita corrente com 6.370 e a receita de capital em laranja com 1.111. Frente à despesa, inferior na despesa corrente, foi realizado 5.589 e na despesa de capital 1.281, considerando a utilização de recursos de exercícios anteriores vindo de receitas de capital. Aplicação dos tributos. Esse quadro ele apresenta a aplicação das receitas arrecadadas por função, seguindo um normativo padronizado que toda a federação deve utilizar, incluindo estados e municípios. E tivemos como despesa empenhada, aqui na primeira coluna, do total de 6.870, destaco os maiores valores em educação, com 1.876 milhões empenhado, seguido pelo urbanismo, com 1.448 milhões empenhado, e saúde, com 1.162. Também destaco aqui os nossos encargos especiais, que são as despesas com dívida pública, que em 2021 alcançaram o pagamento de amortização e juros da dívida, o valor de 616 milhões e 800. Na despesa liquidada fica um valor também muito parecido, do total que foi liquidado de 6.488, os maiores investimentos foram em educação, com 1.663, urbanismo, com 1.392 e saúde, com 1.108. Na representação gráfica do comparativo entre a aplicação dos recursos por função, fica claramente representado o que foi falado a utilização nas maiores despesas do município, que são educação, urbanismo e saúde. Agora, a representação da despesa por grupo de despesa. Despesa empenhada e liquidada no exercício 2020 e 2021. Do total da despesa empenhada de 6.870, as nossas maiores aplicações ocorrem na despesa de pessoal, com valor empenhado de 2.911, e um valor liquidado de 2.893, seguido por outras despesas correntes, que é justamente o custeio. Aqui estão todas as despesas, não só de manutenção administrativa, como também todos os projetos e programas da Prefeitura Municipal de Manaus, em que realizamos através de serviços prestados à população. Então, alcançou um valor de 2.549 na despesa empenhada e na despesa liquidada 2.300.
315. Os investimentos fecharam o seu valor empenhado em 552 milhões e liquidado 422 milhões. O valor realmente no primeiro ano de gestão, ele historicamente sempre é um valor inferior ao ano anterior, né, que foi 2020, em razão do primeiro ano de gestão de uma nova administração ainda ter que começar novos acordos, novos contratos com recursos para investimentos, recursos de convênios, recursos de operações de crédito. Então, no primeiro ano de gestão, historicamente, é o ano de captação de recursos para a nova administração. Já os juros e amortização da dívida, empenhamos 127 milhões e 900 em juros e liquidamos também o mesmo valor. E em amortização da dívida, empenhamos 312 milhões e 800 e liquidamos praticamente o mesmo valor, 312 milhões e 835. Comparativo entre aplicação por grupo de despesa. Representação gráfica, os maiores valores concentrados em pessoal e encargos sociais e nas despesas de custeio, que principalmente conduzidas aí pelos serviços prestados à população. Demonstração do resultado primário. Aqui nós temos o comparativo e confirmação de estar de acordo com as diretrizes que foram definidas em metas fiscais firmadas em leis de diretrizes orçamentárias. A receita arrecadada corrente em 2021 foi de 6.092, sendo que receita primária corrente é considerada 5.960 porque é deduzido todo e qualquer rendimento de aplicação financeira. Nas receitas de capital, arrecadamos 704 milhões, e sendo que de operação de crédito são 487 milhões, finalizando com uma receita primária de capital, já que tem que ser deduzido as receitas de operações de crédito, finalizou então com 216 milhões arrecadado nas receitas primárias de capital. Então, a receita fiscal líquida foi de 6.176. Já nas despesas correntes de 2021, fechamos uma realização abaixo do arrecadado em 5.124. É deduzido o valor que é pago de juros da dívida pública, que são a dívida gerada pelas operações de crédito, deduzidos 127 milhões e 900, chegamos a uma despesa primária corrente de 4.996. Nas despesas de capital, foi arrecadado 784 milhões, abatendo o valor da amortização da dívida, né? Isso reduz, então, a nossa despesa primária, abateu 312 milhões e 800 de amortização da dívida, ficando uma despesa primária de capital em 471 milhões, totalizando uma despesa fiscal líquida de 5.468. Essa diferença entre a receita fiscal líquida e a despesa fiscal líquida, fechamos o ano de 2021 superavitários em 708 milhões, sendo que abrimos de créditos adicionais 420 milhões com recursos de exercícios anteriores, mas desses 420 milhões apenas foi utilizado
uma margem de 200 milhões de despesa no exercício de 2021. Esse resultado superavitário, ele teve uma forte contribuição, principalmente porque no primeiro ano de gestão da atual administração, eles precisavam fazer novos acordos de operações de crédito e convênios que se tornam a receita de convênio se torna uma receita de capital primária. E então eles tiveram ainda estão captando recursos, né? Tivemos essa arrecadação, começou a ter uma arrecadação no final do exercício passado, 2021, mas a sua execução ela vai ocorrer agora em 2022. Além disso, tivemos um ótimo desempenho das nossas receitas próprias municipais, como foi mostrado nos quadros anteriores, na parte de ISS, IPTU e TBI. Também as transferências recebidas também contribuíram para um elevado resultado na receita corrente, além de convênios com o Estado, que o atual prefeito firmou, e também recebemos recursos também no final do exercício do ano passado, e a sua utilização ocorrerá nesse exercício de 2022. Somando também outras receitas, que são reservas financeiras como a Previdência, o Fundo Previdenciário, ele detém também um recurso de saldo para as aposentadorias futuras, e SUS também, recursos no SUS e nas indiretas, que as suas políticas vão funcionando conforme a sua execução, o volume muito alto de execução, e aí as receitas que são recebidas nos últimos meses do exercício, não é possível a sua execução ainda no mesmo exercício e ocorre no ano de 2022, certamente. Dessa forma, nós cumprimos a meta, mas fechamos superavitários em 708 milhões. Demonstração da dívida consolidada. A dívida consolidada, exercício 2021, alcançou a marca de 3.495 bi, frente à de 2020, de 3.219 bi. Tem as deduções, que são justamente as disponibilidades de caixa. As deduções em 2021 foi de 1.597 bi, e em 2020 foi de 1.829 bi. Fechando uma dívida consolidada líquida em 2021 de 1.897 bi, frente a uma receita corrente líquida de 5.954 bi. Alcançamos, então, um percentual da dívida consolidada frente à receita corrente líquida de 58,71%, e a despesa consolidada líquida frente à receita corrente líquida de 31,87%, sendo que o limite de comprometimento deve ser abaixo de 120%, e o limite de alerta de comprometimento é de 108%. Então, ficamos abaixo dos dois limites definidos pela LRF e Senado Federal. Demonstrativo de despesa com pessoal. As despesas liquidadas no exercício 2021, despesa bruta com pessoal, 2.780 bi. Despesas não computadas, 395 milhões, totalizando uma despesa líquida com pessoal de 2.385 bi. Inscritas em RAP não processado, totalizou o valor de 282 mil. Para fins de limite,
comparado com a receita corrente líquida de 5.954 bi, fechamos com um percentual de 40,06%. Lembrando que 2021 ainda não era possível promover todos os reajustes de despesa de pessoal, em virtude de lei superior, lei complementar 173, que represou os reajustes salariais de 2020 e 2019 e 2020. 2020, 2021. 2020 e 2021. Então, não foi possível promover todos os reajustes represados em 2021. Dessa forma, ficamos com uma margem bem abaixo do limite máximo de 54%, do limite prudencial, que é 51,30%, e o limite alerta de 48,60%. Aplicação em educação e saúde. As receitas e despesas com manutenção e desenvolvimento de ensino. As receitas, o total das receitas realizadas para conto da aplicação mínima, receita resultante de impostos, 4.491 bi, despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino, 1.442 bi, as deduções realizadas para fins de limite constitucional, as transferências de Fundeb, cancelamento e restos a pagar. 287 milhões, totalizando 1.155 bi, o total das despesas computadas em manutenção e desenvolvimento do ensino, frente à aplicação mínima. E, então, dessa forma, mesmo com todas as dificuldades no primeiro ano de gestão, alcançamos o mínimo constitucional e chegando a 25,72%. Também é necessário alcançar a aplicação mínima na remuneração dos profissionais com recurso do Fundeb. Total das receitas recebidas do Fundeb foi de 1.165 bi e as despesas totalizaram 816 milhões. Alcançamos também o mínimo na aplicação da remuneração dos profissionais de educação básica, 70,07%. Na saúde, considerando a receita de impostos e transferências constitucionais e legais utilizada para o cálculo, 4.433 bi, quando comparamos a despesa com saúde, 833.857, também alcançamos a aplicação, superamos a aplicação mínima de 15% e alcançamos 18,81%. Dessa forma, concluímos aqui a nossa apresentação dos principais quadros que compõem os relatórios de publicação obrigatórios da Lei de Responsabilidade Fiscal. Estão disponíveis no site da transparência.manaus.am.gov.br, todos os dados e relatórios completos, dados de gestão, todos os quadros obrigatórios da LRF, relatórios resumidos da execução orçamentária, relatório de gestão fiscal. E obrigada, agradecemos, o Poder Executivo agradece a essa audiência pública, o convite da Câmara Municipal, o presidente da comissão, o vereador Lissandro Breval, e estamos aqui à disposição para tirar qualquer dúvida. Obrigada. Bem, eu agradeço a apresentação, queria agradecer a presença mais uma vez do doutor Enéas Góes, doutor Dalen Monteiro, da doutora Rosana, secretária da nossa comissão, o senhor Carlos Pontes
e Rodrigo Isis, e da secretária Carlilei Carpucho. Muito obrigado. Declaro encerrada a audiência pública do terceiro quadrimestre de 2021. Obrigado, vereador. Obrigado a todos. Obrigado, amigos. Boa tarde. Fique com Deus. Boa tarde, tudo de bom. Boa tarde, obrigada.